Fala, galerinha do H Esportes, estamos ao vivo agora diretamente aqui ainda, né, da Barbearia Navas, onde vai rolar a nossa live de agora com Thaís Xavier, natação na área agora, diretamente também do Rio de Janeiro. Ela que está presente aí logo mais, vai contar aí como que é essa história da natação do nado medley e outras, né? Vai contar aí com a gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Já passou por aqui hoje, nada mais, nada menos que a técnica do nado artístico, a Gláucia, falou com a gente aqui, a Gláucia Soutinho, comentou cada coisa, galerinha, que legal que ela comentou aí, falando sobre seleção brasileira, falando sobre Olimpíadas, falando como que está sendo a preparação para a tão sonhada Olimpíadas. Andressa, olá Andressa, grande abraço, obrigado aí por estar presente na nossa live. A Gleice Queiroz também está presente, grande abraço. Galerinha, curte aí, segura aí um pouquinho que ela já estará entrando aqui conosco, Thaís Xavier, para contar um pouquinho aí da trajetória dela, um pouquinho aí da natação brasileira. Ela acabou de chegar, PVTV na área, ó, vou retificar, PVTV e o meu amigo Peu estava na outra live, mas não teve como eu comentar, foi muito rápido a entrada e o papo foi tão descontraído que a gente acabou esquecendo de comentar, mas tá... Não fique bravo, Thaís já convidou, tá entrando, vamos recebê-la aí. Boa noite, Thaís, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, viu, por participar aqui conosco, tirar um pouquinho do seu tempo aí para disponibilizar aí, para contar um pouquinho da sua trajetória. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né, pela oportunidade de poder estar contando um pouquinho aqui a minha história. As pessoas sempre me perguntam, então esse espaço para poder falar um pouquinho sobre o esporte e sobre a minha história, principalmente, ele é sempre muito legal. Deixa eu te falar, você tá no Rio? Tá muito quente aí? Tá calor bastante. Só que esse final de semana, aparentemente, vai entrar uma frente fria aí, né? Vai chegar aí um pouquinho de chuva. Espero que seja para refrescar, né? Não seja nenhum temporal brabo aí, para realmente não chegar num nível mais de perigo para as pessoas. Mas vai refrescar, graças a Deus. Ó, para início de tudo, conta um pouquinho como você chegou na natação, de que forma, qual era a idade que você tinha, como que foi as primeiras braçadas aí da Thaís? Então, eu comecei um pouquinho tarde a natação, né? A galera sempre começa bem novinha e isso não foi um fator que me impediu em evoluir, né, no esporte. Eu comecei por volta dos 12, 13 anos, mais ou menos. Para quem não sabe, eu sou de Maricá, uma cidade da região dos Lagos, quase região dos Lagos, né? Ainda é região metropolitana, mas é bem próximo já da região dos Lagos, um pouquinho distante do centro do Rio e tudo mais, né? E eu comecei lá, na minha escola, o Colégio Silenecista, sob o comando da professora Silvia. Na verdade, quando eu era mais nova, eu sempre fiz bastante esporte, no geral. Fazia o handball, fazia futsal, me arriscava num vôlei. Gostava muito dos esportes coletivos. A natação não era, assim, a atividade que eu mais gostava. Mas eu estava ali, estava praticando, sempre fui muito de praticar esporte, né? Principalmente, assim, também ao ar livre. Sempre gostei muito de ser uma pessoa ativa, né? Uma criança ativa. Então, eu pratiquei um pouquinho de tudo nesse início, né? Nessa iniciação esportiva na escola. E acabou que eu acabei desenvolvendo a minha natação de uma maneira mais fácil, assim, né? Aí a professora já de cara falou para mim: Thaís, você tem um talento diferenciado, você tem que procurar um clube, se federar e arriscar essa carreira na natação, porque é muito difícil ver uma criança já adolescente, praticamente, iniciar a natação e com poucas aulas já ter uma técnica apurada, já conseguir desenvolver um nado legal. Então, eu comecei a competir essas competições escolares, como o intercolegial e algumas competições não federado, e tive excelentes resultados, né? Então, a professora já falou assim: olha, não perde tempo, vai embora. Até porque você já está numa idade mais avançada, normalmente as crianças começam bem novinhas,
E então aproveita que você tem talento. E eu segui esse conselho dela, essa dica, e deu super certo. Logo em seguida eu já procurei o Fluminense para fazer um teste. Foi meu primeiro clube, o Fluminense Futebol Clube, das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. E fiz o teste, o técnico gostou super, falou, pode vir. Segunda a sábado, eu estava acostumada a treinar 2 ou 3 vezes por semana, 50 minutinhos. Mas eu já era da categoria infantil, que aí o treino já é bem mais puxado. Então ele já falou, de segunda a sábado, são aí cerca de 2 horas de treinamento, tem parte física, tem que vir todos os dias. Aquilo ali soou meio estranho para mim no início, né? Eu fiquei meio assustada, mas comprei a briga, né? Topei o desafio e eu vinha de Maricá todos os dias, né? São mais ou menos 70 quilômetros de deslocamento. Nossa. E de ônibus, na época eu tinha 14 anos. Né? De início, meus pais, quando podiam, me levavam de carro, né? Ou pelo menos me acompanhavam de ônibus, até eu pegar a mãe, até eu pegar esse deslocamento aí de maneira mais tranquila. Mas foram 2 anos que eu fiquei fazendo esse deslocamento todos os dias, ida e volta, sair um pouquinho mais cedo da escola para poder chegar no horário do treino. Então esse primeiro momento, para mim, foi bem desafiador por conta disso, né? Mas como meus resultados foram correspondendo com essa rotina de treinamento, eu acabei me envolvendo de uma maneira que não tinha mais volta, que a natação se tornou realmente a minha vida e dali foi só evolução. Você acha que aqueles outros esportes do início te ajudaram bastante para você desenvolver mais rápido, igual você disse? Olha, eu acredito que sim, né? Hoje, educadora física, eu entendo todo esse processo, principalmente coordenativo, né, da infância, de ter esse desenvolvimento motor, né, o controle fino do movimento. E isso acabou realmente trazendo uma certa base para mim, né? Fora a questão de já começar a adaptar a estar numa equipe, a lidar com algumas coisas psicológicas, apesar da pressão ser bem menor, de início era realmente só uma brincadeira no geral, já foi me ensinando bastante coisa e me mostrando um pouquinho como é que era a rotina de treino, né? Ali eu já tive meu primeiro contato, então serviu sim de base para que eu no futuro, né, conseguisse desenvolver a minha carreira na natação de maneira mais fácil. Também sempre gostei de água, é importante citar isso, né? Eu sempre gostei de água, apesar de não estar ligada direto à modalidade. Na casa da minha avó tinha uma piscininha e eu não saía da piscina. Eu gostava de ficar sempre lá. E ficava sempre perturbando alguém para ir comigo, né? Eu ficava assim, vamos pra piscina. Isso desde criança, né? E aí a galera ia comigo, eu ficava lá e eu sempre fui uma amante de água. Então essa minha afinidade com a água também me levou muito mais fácil ao esporte, a esse desenvolvimento na natação. E ó, você já falou de dificuldades, né, do início, que é principalmente essa transição, principalmente por a distância, pelas etapas. E para você, qual que você enumera a maior dificuldade? Desse início ou da carreira inteira, assim? Do início. Então, o início foi realmente esse deslocamento. O deslocamento para mim foi, assim, de início, as primeiras vezes, tudo era novidade, então o cansaço não foi batendo, né? Mas aí depois que chegou mesmo num nível de rotina, era muito cansaço, porque além de tudo eu pegava o horário do rush na volta, né? Para quem é do Rio de Janeiro e conhece um pouquinho o trânsito da Ponte Rio-Niterói, sabe que é puxado. E aí muitas das vezes eu não conseguia lugar no ônibus para sentar, porque eu não pegava no ponto final, então eu ia em pé o caminho todo, aí 2 horas às vezes por conta do trânsito, 2 horas de deslocamento em pé, segurando materialzinho de treino. Chegava em casa, era o tempo de jantar, tomar um banho, arrumar as coisas e recomeçar no dia seguinte, tudo de novo, né? A minha rotina de escola pela manhã, treinamento à tarde no Rio e voltava. Então em alguns momentos eu pensei assim, cara, será que vai valer a pena tudo isso? Né? Eu falava com os meus pais, minha mãe fala assim, várias vezes você chegou em casa chorando, às vezes acontecia um acidente, aí esse deslocamento se tornava 4 horas. Aí eu falava, cara, eu vou chegar em casa 9 horas da noite, 5 e pouca da manhã eu tenho que estar de pé para ir repetir a minha rotina novamente. Então, em alguns momentos foi um pouco difícil nesse sentido. Mas como meus resultados foram correspondendo, eu fui gostando daquela minha rotina diária ali com os atletas, né? A equipe do Fluminense sempre foi uma equipe muito família. Então eu me sentia muito bem naquele ambiente. E aquilo ali acabou sendo
um pequeno vício, né? Apesar de todo o cansaço, eu não me deixava abalar tanto assim. Claro que eu tive meus momentos de, putz, será que tá valendo a pena? Será que eu vou realmente chegar onde eu almejo? Mas eu ia tentando desvirtuar esses pensamentos exatamente porque era muito prazeroso para mim estar ali. E logo em seguida, né, eu tive uma evolução muito rápida, realmente. A minha evolução na natação, ela foi, assim, muito veloz. As pessoas até que não me conheciam se surpreenderam. Eu comecei no Infantil 2, né, no ano de 2010, a realmente treinar. E no ano de 2011, na categoria Juvenil 1, eu já fui campeã brasileira e recordista brasileira. Então, toda essa dedicação valeu super a pena, né? Peguei ali também a minha primeira seleção brasileira para ir para o Multinations, que foi em Portugal, no ano seguinte, em 2012. Então, ali foi realmente um momento que foi sofrido, mas valeu a pena todo esse sofrimento, porque eu realmente colhi os frutos. E estou até hoje, né? Minha carreira super fluiu, né? Se não tivesse dado esse pontapé inicial, se eu não tivesse realmente passado por esses momentos mais difíceis aí, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, sou muito grata por ter insistido, né? Às vezes eu penso, pô, se eu tivesse desistido lá atrás, o que teria acontecido, né? Minha vida teria tomado um rumo totalmente diferente. E hoje eu não me vejo sem o esporte. Não tem como. Esportes em geral, mas a natação em si, ela também rege a minha vida. É a segunda pele, né, Thaís? É quase escama já. De tanto que tá no mar, no cloro, é escama, é peixe quase. Você acha que foi esse momento aí, dessas conquistas, que você teve a virada de chave e falou assim, puxa, não é mais vontade, e sim já tá virando uma realidade, eu vou ser profissional? Não sei se eu cheguei a levar. Eu sempre levei muito a sério tudo que eu faço, né? Isso daí sempre foi uma coisa, até na minha rotina de estudos, na escola, quando eu era mais nova. Eu sempre tive muita disciplina. Não sei nem dizer assim muito de onde isso veio, acho que da minha base familiar. Eu sempre observei meus pais sempre muito focados e disciplinados na rotina deles, com o que eles queriam. Então, acho que o ambiente que eu cresci já foi bem propício para isso. Minha mãe é professora, então também tem toda essa questão do ensinamento, né? Eu sempre segui muitos passos deles. Então, acho que essa minha disciplina inicial, ela veio do meu ambiente familiar, né? E logo após eu apliquei isso não só na escola, mas também comecei a aplicar isso no ambiente esportivo. Então, eu vivia muito, eu nunca olhei tão para frente assim. Eu vivia mais aquele momento, né? Eu sempre busquei ser o melhor no dia a dia, que é o que eu faço até hoje, né? Assim, eu sempre penso em metas pequenas do dia a dia, porque eu acredito que elas somadas é que vão trazer o grande resultado final, né? Aquele que você realmente almeja, que você realmente espera. Então, eu passo a maior parte da minha rotina não pensando lá na frente diretamente. Eu fico assim, poxa, quero chegar lá. Óbvio que tem essa meta, esse objetivo, mas eu foco diariamente em dar o meu melhor para alcançar. Então, eu vou cumprindo essas metas diárias e o tempo vai passando até de maneira mais tranquila e sem que eu perceba, né? Então, eu sempre vivi dessa maneira, desde de criança mesmo, né? Desde a época que eu realmente comecei. Eu fui me envolvendo com aquela rotina, fui criando pequenas metas. A cada competição eu queria baixar um pouquinho o meu tempo, e isso foi acontecendo. Então, foi um processo muito natural e consequência realmente do que eu fazia no dia a dia, né? Eu falo até isso, assim, porque no infantil ainda é uma categoria que muitos atletas não levam tão a sério assim, né? Porque aquela transição do petis, e aí tá realmente ainda vendo quem vai vingar, quem não vai, digamos assim, né? E eu era atleta que talvez ali na equipe tivesse a maior dificuldade em termos de deslocamento, em termos de cansaço, né? E eu era que nunca faltava. Então, eu estava sempre lá. Só se acontecesse alguma coisa, algum problema de saúde realmente. Eu era 100% constante ali naquele objetivo. Então, as coisas foram acontecendo. Claro que nesse momento que eu conquistei o meu primeiro campeonato brasileiro, eu realmente falei, poxa, agora a responsabilidade ficou um pouquinho maior, né? Até porque a gente sabe que é mais difícil você se manter no topo do que chegar nele propriamente dito. As cobranças ficam maiores, a necessidade de esforço é maior ainda para você se manter ali.
Então, naquele momento eu sabia que representava uma grande responsabilidade, assim, na minha vida. Mas eu, como ainda era muito nova, não tomei isso tudo para mim, continuei gostando da minha rotina, buscando ajeitar detalhes técnicos, detalhes de treinamento Uhum. para evoluir, né? E um desses detalhes também, finalmente, que me trouxe esse primeiro título brasileiro foi o fato de eu me mudar para o Rio, né? Eu cheguei nesse ponto que a gente começou a evoluir, houve uma identificação através dos técnicos de que eu precisava estar fazendo treinos complementares já, que seria a dobra, né, que a gente chama de dobra hoje em dia, que é treinar pela manhã e Uhum. treinar à tarde. E esse É. treino pela manhã, ele é antes da escola, para quem não sabe, ou antes da faculdade, enfim, dependendo da época do atleta, né, que tem compromisso pela manhã. Então, eles identificaram essa necessidade para eu evoluir ainda mais. E aí só poderia acontecer se eu fosse realmente morar no Rio, porque esse treino ele acontece às 5 da manhã na água. Aí a gente nada tipo de 5 até umas 6h40 e depois vai todo mundo para a escola, 7 horas. Então eu falei, olha, eu só vou conseguir fazer esse treino se eu realmente morar perto, não tinha como, né? Uhum. Uhum. E aí foi a hora que meus pais também me ajudaram muito, o clube começou a me apoiar também um pouquinho com a ajuda de custo, logo depois também o Bolsa Atleta, então tudo isso foi... Meus resultados foram melhorando, mas eu também consegui, através desses resultados, colocar uma qualidade melhor nos meus treinos, e aí eu realmente entrei numa sequência de evolução ainda maior, né? Vim realmente surpreendendo o pessoal que veio acompanhando a minha carreira, né? Então foi bem Uhum. positivo. Ó, o Léo perguntou aí, nesse mundo de incertezas aí, como que era o foco, como que está o foco aí nos dias atuais aí para os próximos campeonatos? Olha, eu costumo falar que quem gosta da rotina acaba não sentindo tanto. Mas já são, assim, um ano e pouco aí que a gente está sem competição oficial, assim, firme e forte, né? Até o nosso calendário militar também ainda está muito incerto, né? Que hoje o meu maior foco é o Uhum. calendário militar mesmo e ainda está muito incerto. Então, a ausência de competições, querendo ou não, assim, a longo prazo, vai afetando um pouquinho, sim, a motivação. Não dá para dizer que não afeta, porque a gente nunca viveu isso, né? Eu sempre fui muito acostumada a treinar com objetivo tal, numa data tal, até aquela data eu vou melhorando dia a dia. E hoje a gente está um pouco distante dessa realidade de ter uma coisa certa, né? Aquele calendário fixo, Sim. aquela coisa que você consegue treinar já sabendo qual a data que você tem que estar a ponto de bala. Então isso afeta sim um pouquinho a motivação, mas eu, como eu falei, eu busco que a minha rotina seja muito prazerosa, né? Até porque eu gosto muito Uhum. do que eu faço. Então eu tento não me abalar pensando assim muito, num futuro muito distante. Eu faço o meu melhor diariamente, independente se vai ter ou não competição, né? E eu acho que está sendo um momento também de autoconhecimento muito grande, de realmente organizar esse lado psicológico ainda mais, ter um cuidado ainda maior, Uhum. né? Então está sendo, assim, não 100% positivo, porque eu gostaria muito que a gente estivesse numa situação diferente, até pela questão triste, assim, no geral, no Brasil e no mundo. Acho que está sendo um momento difícil para a humanidade, mas a gente está sabendo superar, se readaptar. Eu acho que o atleta que tem maior sucesso é aquele que se adapta mais fácil a essas mudanças, a esses imprevistos, né? Então é uma coisa que todo mundo está passando e vai se sair melhor aquele que se adaptar melhor à situação. E o Luiz também perguntou aí para você se você pretende aí montar uma escola de salvamento aquático e se isso está em vista próximo. Então, o salvamento aquático, desde que ele entrou na minha vida, assim, né, basicamente tomou conta, digamos assim. Porque é um esporte que eu realmente me encantei. Ele veio através de toda essa base nessa minha história da natação. E hoje eu me vejo muito envolvida com todos esses projetos, né, que tem a ver com salvamento aquático. E com certeza a ideia é popularizar, é montar assim projetos, montar assim escolas, né, para poder muita gente do meio civil, principalmente, que vem me perguntar, crianças, tem muita criança interessada em começar a praticar também a modalidade. Então eu fico muito feliz em ser um dos expoentes, assim, um dos nomes a estar levantando essa bandeira, a estar realmente apoiando a modalidade aqui no Brasil. Tenho certeza que a Uhum. modalidade ainda vai crescer muito, tá? É fato, porque
lá fora, né, nos outros países, já virou febre. É um esporte muito atrativo, as provas são muito dinâmicas, são muito diferenciadas, e é um esporte que eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, né? Tem provas que exigem apenas habilidade de corrida, tem prova que exige habilidade de corrida e natação, tem prova de Uhum. natação mais utilitária, que aí tem o material, e aí a maior parte da galera que leva uma certa vantagem, né? É o pessoal dos bombeiros, guarda-vida, né? Que já está mais acostumado com o material. Enfim, as provas elas são realmente bem dinâmicas, são mais de 10 materiais diferentes a serem utilizados. A gente rema com pranchão, tem o surf ski também, que é uma espécie de canoinha, né, que a galera rema. Então, tem que ser um atleta muito completo para tá fazendo o esporte. E isso me encantou desde sempre, porque eu gosto muito de desafios, né? Aham. E toda a minha carreira ela foi realmente movida a desafios. Então, desde que o salvamento aquático entrou, esse foi mais um. E hoje o desafio, além de ser uma excelente atleta, né, de me dedicar diariamente, que surgiu é realmente esse, de popularizar a modalidade, de torná-la mais acessível para as pessoas. Ainda é um caminho, assim, talvez um pouco longo, por conta da aquisição de material. Os materiais realmente não são Uhum. materiais de baixo custo, são materiais já mais refinados, realmente até com difícil acesso no próprio Brasil, né? A maioria dos materiais que a gente compra, eles são importados, a nadadeira, o boneco. Então, ainda é o primeiro passo, ainda é uma caminhada aí constante e talvez até longa, mas eu acredito que nos próximos anos o esporte realmente vai popularizar e vai crescer muito aqui no país, tanto no meio militar quanto no meio civil. Ô, Thaís, todo atleta que passa por aqui, ele conta qual foi a sua inspiração, né? Às vezes é do mesmo esporte, às vezes não é do mesmo esporte, assim como uma pessoa, né? Qual foi a sua inspiração, Thaís? Olha, é meio clássico até falar isso, né? Eu acho que o grande ídolo da natação de todo mundo, você falou que não precisa ser da natação, mas normalmente nadador tem essa questão de ter crescido ali vendo os feitos do Michael Phelps, então não tem como negar que ele é realmente uma lenda e que inspirou muito a minha carreira, como a de vários nadadores, né? Eu li o livro dele, li o livro do técnico dele, Bob Bauman. São Uhum, dois atletas muito focados e muito disciplinados. E dali, né, desse começo meu na natação, como eu comecei no ano de 2010, após o grande feito do Phelps na Olimpíada em 2008, eu comecei realmente a me inspirar naquilo ali e a ler um pouco mais, a aprender um pouco mais sobre como era a rotina, né, do atleta. E eu comecei realmente a perceber, a partir dali, ainda mais, né, que os detalhes fazem diferença. Então, cada centésimo conta, né? Principalmente por conta daquele sem borboleta clássico que rolou na Olimpíada, né? uhum. Um centésimo, eu comecei a pensar, caramba, realmente natação não é para galerinha fraca, não. Natação é puxada e cada centésimo conta. Então, me inspirou muito, me inspira até hoje, né? E aí a gente fala dos nossos ídolos nacionais também, né? Não tem jeito, a galerinha que veio puxando uma geração aí, veio também fazendo grandes feitos, como o César Cielo, que foi grande inspiração pra gente, né? A Joana Maranhão, com seus grandes feitos também. A Gabriela Silva, né? Eu gosto de citar ela porque ela Uhum. nadou, né? A vida toda a prova que eu sempre nadei, o sem borboleta, né? Recorde da Sul-Americana até hoje, não é à toa. Então, a Dainara, a Daiane, são pessoas que, assim, depois de um tempo, né, deixaram de ser total aquele ídolo distante para estar disputando ali lado a lado, trocando ideia. Uhum. Então, é muito legal você ver ali seus ídolos, né, lado a lado com você poder aprender um pouquinho com eles. Então, assim, basicamente essa galera toda veio me inspirando ao longo do tempo, né? E aí pôde contribuir para a atleta que eu sou hoje, não só com essa questão da inspiração, mas também com muitas dicas, né? É bem legal essa troca de informação, esse conteúdo que eles podem realmente passar. Uns à distância, digamos assim, né? Tipo assim, Michael Phelps, só o Uhum. fato de ler os livros e perceber o quanto ele se dedicou para todas aquelas medalhas, você já percebe que é um atleta diferenciado. Então, esse pessoal todo veio me inspirando de várias maneiras, né? Isso aí é muito positivo.
Ó, você comentou numa situação que é muito comum aqui, que passa dos atletas, que é o seguinte: de repente a pessoa é um ídolo seu, né? E de repente você se vê treinando do lado dela, ela se tornando uma amiga sua, às vezes uma companheira de clube, ou às vezes uma companheira de seleção brasileira. É uma coisa muito louca. Qual foi esse momento? Qual foi o seu impacto? Porque assim. É uma coisa muito louca, porque de repente é igual fama, né? Um dia você não é conhecido, no outro dia você não consegue sair na rua. Como que foi o impacto de você aí com esses atletas aí que você mencionou? Eu acho que eu me dei conta, assim, no primeiro momento, sobre o primeiro campeonato Open que eu disputei, lá no distante 2011. Eu disputei o campeonato numa crescente evolução, né? Mas eu não esperava nem de longe. Foi a primeira vez que eu peguei uma medalha no absoluto, né? E eu no 200 borboleta fiquei em terceiro lugar e a campeã da prova foi a Joana Maranhão. Quando eu me vi subindo ao pódio ali ao lado dela, que eu busquei acompanhar naqueles últimos anos, eu fiquei realmente assustada. Eu falei, caramba, tô do lado da Joana, ícone aí da natação, né? Com grandes feitos. Então, aquilo ali já me deu um primeiro choque inicial. Eu falei, pô, tô realmente evoluindo. Contribuiu bastante para minha motivação, contribuiu bastante para minha autoconfiança, né? De perceber que os grandes nomes da natação estavam ali ao meu lado e eu estava também numa crescente evolução. Então, isso tudo começou a cair a ficha ali, né? E dali por diante, eu comecei a estar mais nos campeonatos absolutos, né? Na época eu tinha 15 anos ainda e já estava ali nos campeonatos absolutos tentando colher o máximo de informação. Eu sempre fui muito atenciosa, muito detalhista, muito observadora. Então, eu sempre estive ali prestando atenção em tudo e colhendo os máximos detalhes que pudessem me ajudar a evoluir, né? Então, foi perfeito. Assim, eu gostei demais de estar nesse meio. Hoje... continuam sendo inspirações para mim, mesmo já a Joana, por exemplo, já tendo parado de nadar e tudo mais, continuam sendo realmente inspirações para mim, né? Não cheguei nem próximo na minha carreira do que todos esses nomes fizeram, mas essa troca de informação, esse conteúdo agregou muito para mim como pessoa e eu espero também poder passar isso à frente, né, para as novas gerações que estão vindo. Eu busco sempre estar em contato com atletas mais novos, o que eu puder colaborar assim, na carreira deles, mostrar que é possível, que o caminho é difícil, mas é possível. Eu estou sempre ali dando o meu melhor, né? Acho que esse é o grande legado do esporte, é o que fica no final das contas, é você incentivar novas gerações e o esporte por si só já é uma ferramenta incrível para várias situações sociais, né? Não só alto rendimento. Então, popularizar essas ideias de que o esporte é ferramenta é algo muito positivo que eu busco fazer aí diariamente. Às vezes até assim, eu vou postando a minha rotina de treinos aqui no meu Instagram mesmo e vai surgindo uma galerinha perguntando, querendo me conhecer pessoalmente. Eu dou meu máximo realmente para incentivar esse pessoal. Eu dou muito valor a isso, né? Eu acho que é o grande diferencial, como eu falei. É o legado que fica, é algo que não tem preço realmente. Então, fico muito feliz em poder inspirar também algumas pessoas, né? Busco sempre ter esse alcance cada vez maior para poder o esporte por si só fazer essa ferramenta aí e transformar a vida das pessoas como transformou a minha. O pessoal está comentando que você é fonte de inspiração, que você, agradecendo pelas palavras que você está falando. Isso tudo é muito importante, Thaís, porque assim, o nosso canal tenta fazer isso mesmo, tenta mostrar o atleta que não aparece, para que se inspire a juventude, a galera que vem surgindo, que não tem esse contato, né, com atletas assim, e saber da história. Às vezes ele se compara a história dele com a história do atleta e vê uma solução, que ele há a possibilidade de chegar onde você chegou. Isso daí é muito importante. Isso daí não tem preço. Você consegue destacar alguém aí dessa juventude aí na natação? Você acompanha o pessoal que vem surgindo aí? Você consegue destacar alguém aí? Eu acompanho bastante. Eu, na verdade, assim, nos anos de 2017, 16, 17, eu já comecei a estar junto com a galera do Mirim Petis do Fluminense, né? Que é o clube onde eu treinava na época e também já estava me formando em educação física.
e logo em seguida eu fui técnica da equipe Mirim. Então, muitos nomes ali, eles, na verdade, já estavam junto comigo, né? Tanto nessa parceria de atleta, vendo ali meu dia a dia, vendo minha rotina diária, mas também já colhendo um pouco da minha experiência como técnica, passando esse conhecimento à frente. Então, dá para citar até vários nomes, eu acho até difícil eu citar aqui, porque eu vou esquecer de alguém, com certeza. Mas essa nova geração, ela está crescendo realmente muito mais forte, né? A gente tem novas técnicas de treinamento, então os técnicos que conseguem realmente se adaptar a uma rotina ali voltada para o que o atleta precisa, para o específico do atleta, tem esse grande diferencial. A gente tem novas técnicas de treinamento, a gente tem materiais melhores, a gente tem todo um cenário ali que é bem positivo para o crescimento do atleta, né, mais novo, de base. Hoje eles já estão tendo acesso a coisas que antigamente não tinham, né? Então, essa geração tem tudo para vir cada vez mais forte. Não à toa a gente está vendo nos campeonatos absolutos aí atletas de 16, 17 anos, às vezes, sendo campeões brasileiros, né? Isso é um avanço muito grande para a natação. Acho que a gente precisa desses nomes vindo lá da base e crescendo para a gente chegar num resultado ali a nível até olímpico realmente ainda melhor. Então é bem legal a gente poder acompanhar isso. Eu estou sempre de olho, estou sempre em contato, tem uma galerinha mais nova que sempre manda mensagem para mim, eu estou sempre tentando responder. Às vezes o pessoal até fala assim, poxa, você me respondeu, caramba. Eu falo, claro que eu respondi, eu vou sempre buscar responder e ajudar com o que for preciso mesmo. Eu realmente comprei essa briga aí, essa ideia, e tô aí para quem precisar realmente de dicas, de tudo que foi envolvendo a natação. Eu busco ajudar, incentivar, inspirar. É isso. Ó, você comentou uma coisa muito importante, porque assim, o legado que você vai deixando durante a carreira, ele vai surgindo dentro da criançada, da galerinha, inspiração, igual a gente comentou. Só que além disso, os clubes também, eles têm um total apoio de dar uma proteção ao atleta. Hoje, né? Hoje a situação mudou muito no sentido de mais profissionalismo, mais profissionais, como que não existia antigamente, tipo um psicólogo, dentro do clube. E isso também ajuda bastante nos dias atuais, né, Thaís? Não, com certeza. Desde a base, né, já é importante ir trabalhando com essa questão da equipe multidisciplinar. Ter a atenção voltada para isso já começa a fazer a diferença. Tanto questão de um psicólogo, né, psicóloga, a parte de nutrição é muito importante, ter um acompanhamento médico ali para saber como é que estão as taxas, né, ter todo esse controle desde mais novo é algo muito importante, porque é dali que você vai se conhecendo cada vez mais, né? Assim, até eu como atleta tive a oportunidade de já ter lá no Fluminense psicólogo comigo, a Ana Paula, psicóloga, acompanhou aí minha carreira desde bem novinha, né? Então isso foi um fator positivo. Eu digo que o grande ganho que eu tive, principalmente nesse trabalho psicológico, foi de desenvolver esse meu lado mais falante, né? Hoje eu digo até que eu sou falante demais. Mas eu era uma pessoa, né? Uma atleta muito quietinha. Eu não era de falar muito, eu não era de me expressar. E aí eu fui vendo a importância de tudo isso, né? De saber também me expressar, de passar, até para poder passar esse conhecimento à frente, para poder realmente... Acho que a gente evolui muito nessa troca de ideias com as pessoas, né? Então eu comecei a valorizar cada vez mais isso. Então o trabalho psicológico ali foi o pontapé inicial para eu realmente começar a me soltar e realmente falar e perder a timidez um pouquinho, né? E foi bem positivo, né? E aí não só tomar todos esses cuidados. Quem me conhece de perto aí sabe que eu sou um pouquinho difícil nessa parte de nutrição, no geral também. Não é nem que eu coma muita besteira, é mais pelo fato de que alguns alimentos, assim, eu não tenho facilidade mesmo para comer, os alimentos mais saudáveis, aí tem que ser tudo meio que enganado, né? A gente fui ao longo da minha carreira com as nutricionistas que eu trabalhei, criando estratégias para incluir as coisas que eu não gosto, digamos assim, na minha rotina,
de maneira mais tranquila. Por exemplo, os próprios legumes sempre tive um pouco de dificuldade, daí eu sempre comi em forma de purê, porque foi a maneira que eu achei de comer, de ter essa parte mais saudável, mas sem sofrer tanto, né? Então, assim, não sou um super exemplo nessa parte nutricional, né? Mas busquei cada vez melhorar através dessa consciência que foi passada com os profissionais que trabalharam comigo. Aí hoje eu tenho minha rotina toda ajustada, né, para o que eu preciso, mas sem sofrer. Eu acho que essa é a questão. No início, sim, eu achava que tinha que ir na marra. Pô, tenho que comer isso, vou comer na marra. Não, tem que ser algo também que você sinta prazer ali, né? Prazeroso, né? Isso, senão fica tudo muito ruim, né? Então foi algo que eu aprendi também desde pequena, né? Desde que eu comecei realmente a me envolver com esporte. E aí foi super positivo. Então, hoje em dia, ter essa disponibilidade aí através dos clubes, né? É algo que faz diferença na carreira do atleta que começa lá da base e consegue ir organizando, porque o atleta que realmente tem um sucesso ali futuro é aquele atleta que se conhece muito bem. Eu acho que esse autoconhecimento ele é positivo demais. Então, isso foi um ponto muito positivo para mim, desde sempre. E eu acho que tem sido também para a galerinha mais nova que está vindo aí. Deixa eu só responder também essa pergunta da questão do campeonato absoluto, né, que eu acho importante falar. O campeonato absoluto ele é um campeonato que ele precisa de um índice de participação. É o principal campeonato que a gente tem, o Troféu Brasil, o Troféu Maria Lenk, né? E esses campeonatos absolutos, eles envolvem a galera de qualquer idade, desde que tenha um índice de participação. E aí não tem separação por categoria. É a categoria absoluta, é a categoria todo mundo, digamos assim. Basta ter o tempo mínimo para participar. E aí pessoas de 15, 16 disputam com a galera mais velha. E aí não tem separação na hora da premiação. É uma única premiação para todo mundo. Então são os campeonatos mais difíceis, né? O campeonato de maior expressão que a gente tem aqui a nível nacional. Ó, Thaís, pegando esse gancho de competições, qual a competição que você fica guardadinho para você, que você não vai esquecer nunca? Porque assim, eu comento que nem sempre é porque ganhou a medalha, e sim pela uma situação, às vezes por um processo, é a queridinha do coração. Qual que é essa competição para você? Pô, é difícil até citar uma só, viu? Porque tiveram vários momentos legais, assim, que realmente marcaram a minha carreira. Eu vou resumir, vou citar três, porque eu acho que não tem como não citar três momentos que foram muito positivos para mim. O primeiro foi essa questão do recorde, até meu primeiro recorde brasileiro, minha primeira vez campeã brasileira também. Foi no Campeonato Brasileiro Juvenil em Vitória. Eu era Juvenil 1, estava numa crescente muito grande e baixei meu tempo. Não só baixei meu tempo, como ganhei a prova e como bati o recorde. O recorde era um recorde que não era batido há 25 anos. Então foi uma marca muito expressiva. Na época estourou, assim, né? Tiveram várias reportagens. Esse recorde anterior tinha sido até recorde sul-americano absoluto. Então foi uma marca de peso, né? Que 25 gerações passaram por aquele recorde ali e não conseguiram bater a marca. E eu, ali, sem saber o que estava fazendo, né, consegui. E dali foi muito marcante. Foi na batida de mão com a excelente atleta Natália de Lucas, que já vinha vencendo essa prova há bastante tempo, desde mais nova. E aí eu consegui surpreender no final e ganhar por, acho que 10 centésimos mais ou menos. Então foi mais emocionante ainda nesse final de prova. E está guardado no meu coração para sempre, porque isso daí foi algo muito positivo. E aí, dali por diante, né, o segundo momento marcante para mim foi quando eu conquistei o meu índice de participação para o Campeonato Mundial Júnior, em 2013, que foi em Dubai. Foi a minha primeira seleção brasileira mais marcante, né? Porque a primeira foi uma seleção brasileira de um campeonato menor, que é o Multinations, que é um campeonato basicamente europeu, onde o Brasil é convidado. Então é um evento internacional legal, é uma seleção brasileira, mas estar presente na seleção brasileira para um campeonato mundial júnior foi muito marcante para mim. E teve uma história, né? Foi marcante mais nesse sentido, porque no ano anterior eu tinha ido para o Brasileiro Júnior e foi em Curitiba.
Em Curitiba, assim, não tive um bom resultado no ano anterior. Já estava na busca pelo índice e foi meio que uma decepção aquela competição para mim. Não cheguei nem próximo das minhas melhores marcas. Fiquei bem chateada. Tem uma galera que fala que é difícil de nadar lá mesmo, então eu acabei ficando com aquilo ali na cabeça. Pô, de repente é o lugar, não é tão fácil de nadar aqui, questão até de altitude, de clima. Então eu fiquei um pouco com isso na cabeça. Só que a seletiva do ano seguinte, 6 meses depois, seria novamente em Curitiba. E aí eu precisaria me superar, né? Esquecer esse negócio de, pô, é ruim de nadar lá, ou seja lá o que for, porque seria a minha última chance para conseguir o índice de participação. E era uma coisa que eu queria muito, era um campeonato que eu vislumbrava participar, né? Coloquei como meta, mas eu precisava melhorar o meu melhor tempo num local que talvez não fosse assim o melhor para mim. E aí eu fui algumas semanas antes para o Maria Lenk, que seria a minha penúltima tentativa, o Troféu Maria Lenk, que é esse campeonato absoluto. E eu fiquei a 30 centésimos do índice na prova de 100 borboleta. Ficou muito próximo, realmente. E aí eu fiquei assim, cara, a última chance vai ser realmente lá em Curitiba, no Campeonato Brasileiro. E aí ia esquecer tudo e ir para cima da prova, né? E aí eu pensei, quando chegou lá, eu só teria 2 chances naquele momento, que seria a eliminatória da prova e a final da prova. E aí eu falei, não vou desperdiçar a chance, né? Que quando a gente já tá, de repente, num nível um pouquinho melhor, a gente controla a eliminatória para apenas se classificar para a final, para não haver tanto esforço, não ter esse desgaste extra. E só que eu falei, não vou desperdiçar uma oportunidade nadando fraco, sendo que já vai valer o índice, caso eu faça o índice. E aí eu nadei a eliminatória muito forte, o melhor que eu pude naquela manhã, e eu fiz 1,3. Não foi legal, o índice era 1,1, né? Eu tinha feito no Maria Lenk 1,2, 1,2 baixinho, o índice era 1,190, no Maria Lenk eu tinha feito 1,220. Faltava só esses 30 centésimos. E eu nadei a eliminatória muito forte, pro melhor que eu podia ali, e fiz 1,3. Naquele momento eu pensei, pô, tô em Curitiba, de novo, nadei forte, acho que, pô, naquele momento eu cheguei a desacreditar. E aí eu soltei, fiz a minha rotina de recuperação e fui pra final à tarde. Meu pensamento na final já se tornou um pouco diferente. Eu nadei para ganhar a prova. Eu falei, pô, eu vou te dar o meu máximo para ganhar essa prova. Se o índice vier, tá ótimo. Se o índice não vier, faz parte, né? Eu vou ter dado o meu máximo. Mas eu meio que desencanei um pouquinho dessa pressão de, pô, tem que conseguir esse índice, tem que ir para essa competição. E não sei o que deu em mim, né? Eu tava treinando para isso, mas realmente eu desencantei quando eu tirei essa pressão de ter que fazer o índice. Nadei muito bem, assim, buscando ganhar a prova. E consegui. Nadei para 1,170. Quando eu olhei pro placar, eu não acreditei. Eu olhei de novo, olhei pro meu técnico. Falei, cara, saiu o índice. Que doideira, assim, tipo, foi só realmente acreditar um pouquinho mais nessa vitória da prova, esquecer tempo, esquecer números, né? E nadar, e colocar a natação para fora. Então foi um momento muito marcante para mim, porque eu me surpreendi. Né, eu já estava um pouco mais desacreditada e deu tudo certo, consegui o índice, fui participar do Campeonato Mundial Júnior, que era uma das minhas metas, né? E foi uma experiência incrível. Ele foi o primeiro campeonato internacional de maior porte que eu participei, pude colher também muitos frutos daquele momento. E aí, o terceiro momento marcante, esse mais recente, já no militar, que foi o recorde mundial militar em medalha de ouro lá na China. Eu e a equipe brasileira, feminina, a gente também entrou para uma prova super, hiper, ultra, mega difícil de revezamento, né, onde a China era favoritíssima. A gente sabia que desbancar elas ali ia ser difícil, né? Elas foram com uma equipe muito forte, até porque o campeonato, para quem não sabe, foi lá, né? Foi na China, foi em Wuhan. Então a equipe da casa não vai dar mole, né? Colocaram as melhores atletas possíveis. Mas a gente sabia da nossa qualidade, sabia que era possível vencer. A gente sabia que ia ser apertado e não deu outra. A gente foi para essa final pilhadaça, assim, tipo, realmente acreditando, muito focadas. E a gente conseguiu vencer a prova por 11 centésimos de diferença das chinesas.
E, além de tudo, garantimos o recorde mundial militar, né? Então, esse momento também está Nossa. eternizado na memória, né? Até um momento mais, assim, de equipe, né? Não eu sozinha. Uhum, Momento ali que todo uhum. mundo precisou dar o melhor do melhor. E a gente vibrou muito. Foi realmente algo inédito, né? Ninguém estava esperando, nem a própria China. As meninas ficaram com a cara, assim, de surpresas, porque é o nosso melhor revezamento mesmo, é o revezamento que a gente encaixou melhor. É um revezamento muito dinâmico, para quem nunca viu também. Tem aqui no meu perfil, no meu IGTV, quem quiser assistir depois um pouquinho mais, tá aqui gravado. E dá para ver realmente que foi por muito pouco. Então, quem observar a prova vai ver ali um pouco da adrenalina que a gente sentiu, né? Eu lembro eu e a Pri na cabeceira principal lá, já tendo nadado, vendo a Isabel chegando e comemorando. A gente se abraçou e falou: caraca, deu tudo certo. Então foi muito legal também, né? Esse ouro. E fora a parte de ouvir o hino nacional lá do alto do pódio, né? Acho que isso também não tem preço. Foi realmente a primeira vez ali mais marcante, num campeonato ainda maior, que eu estive ali no alto do Uhum. pódio, ouvindo o nosso hino nacional, representando o Brasil, né, e a Marinha do Brasil também, né, da melhor forma. Foi muito positivo. Realmente, esses 3 momentos, acho que estão equiparados aí. Difícil dizer qual foi o melhor deles. Eu toquei nesse ponto porque eu sabia que não era um só, era para você desenvolver mesmo e falar. Ó, ô Thaís, aproveitando que você comentou aí que chegou a abrir os olhos das chinesas, vamos, vamos comentar. A gente sempre tem um papo aqui Uhum. que a gente conta um fato engraçado de algum atleta que passou, ou numa viagem, ou de algum companheiro. Você lembra de algum fato engraçado que você viveu aí no esporte? Assim, uma das coisas que sempre é engraçado quando a gente está em campeonato internacional e tudo mais, é que normalmente quando a galera, assim, estrangeira, né, tá à nossa volta, a gente fala português zoando, sem que eles entendam, né? Então fica um pouco essa zoação no ar, né? A gente tem que tomar cuidado com a galera de Portugal, com outras seleções, É, assim, que entendem, né? Mas são sempre momentos muito engraçados da gente falando português, zoando, e a pessoa não entende. Deve acontecer isso ao contrário também. A gente sabe muito bem que o pessoal deve falar lá em russo, em chinês, zoando a gente não entende. Então fica isso no ar, é sempre muito comédia, assim, essa questão dessa descontração, né, no momento pré-prova, às vezes no vestiário, né, que fica aquela pressão. Então a gente vai usando algumas artimanhas como essa para também botar a pressão para fora, descontrair e rir um pouquinho, assim. Basicamente, acho que são coisas, não dá para citar exatamente o momento, mas são momentos engraçados ali em equipe, o pessoal pensa muito que a natação também ela é muito individual, e em alguns momentos realmente porque quando chega de frente pro bloco ali uhum, é só você e você, uhum. mas tem esse momento em equipe ali também, todo mundo unido, né, descontraindo, e é bem legal também essa interação. Ó, qual que é a concorrente direta aí da Thaís aí que uma você tá na frente, outra ela tá na frente? Quem que é a pessoa aí que é concorrente direta da Thaís? Cara, hoje em dia é até um pouco difícil de falar isso, porque o meu foco, como virou um pouco mais pro militar, né, a gente acabou sendo todo mundo meio que ele... a nossa equipe, ela realmente ela é muito homogênea. A gente tem grandes Uhum, atletas e todo mundo juntinho, né? Então, no militar, no salvamento aquático, é todo mundo muito especialista ali, né, nas provas, né? Então, realmente, até, não tem uma alternância constante com uma, com várias. Nós somos realmente muito uhum. versáteis. Então, toda a equipe militar aí brasileira no life saving, né, no salvamento aquático, está sempre disputando. Isso é muito bom porque gera essa competitividade extra, né? Todo mundo ali querendo ganhar e querendo se arriscar em novas provas. Umas provas realmente são diferentes, né? São muito técnicas. Abre muito espaço para todo mundo arriscar e ver o que é melhor ainda, né? Porque todas nós Uhum. viemos com essa base da natação, né? Então todo mundo tem mais ou menos o mesmo conhecimento ali, a mesma base técnica de natação. O que vai variando é realmente a parte específica do esporte. Então quem se adapta melhor ali é que vai levar vantagem no final. Então todas nós na seleção brasileira militar a gente
tá sempre alternando ali posição, tá sempre em busca do melhor. Então, todo mundo tem ali basicamente o mesmo nível de natação, mas vai se destacando às vezes nessa parte técnica diferenciada específica do esporte. Olha, se a Thaís não fosse atleta, o que que a Thaís seria? Olha, então, ligado ao esporte, né? É o que eu já vejo lá para o meu futuro. Eu sou educadora física, sou mestre em ciências da atividade física, terminei meu mestrado recentemente e não me vejo trabalhando em outra área que não seja o esporte, de alguma maneira. Exercício físico, atividade física. A Thaís é essa pessoa do futuro aí que já está começando a dar os primeiros passos, né? Sem descuidar da carreira de atleta, mas já começando com esse sentido de levar o esporte cada vez mais à frente, de passar os conhecimentos adquiridos tanto na faculdade, né, e na minha carreira de natação também ao longo do tempo, na minha carreira de atleta. Então a Thaís, sem o esporte, acho que assim, se eu não tivesse seguido essa carreira do esporte, eu seguiria muito mais para o lado, até um pouco influenciado pela minha mãe, né, que seria estar na área de inglês. Minha mãe é professora de inglês, é uma área que eu curto muito, né, a parte de letras no geral, não apenas inglês, então acho que eu seguiria provavelmente por esse caminho, né? Mas desde que eu encontrei o esporte não teve nenhuma outra opção, não deu nem para pensar, é automático. A Thaís e o esporte e exercício físico sempre, lado a lado, caminhando junto e evoluindo. E o sonho da Thaís, qual é? Como sonho de todo atleta, meu sonho ainda é estar em uma Olimpíada, né? Nessa edição agora vou estar buscando a vaga, mas acredito que seja mais à frente a minha oportunidade, né? Então é um sonho para mim, até porque existe aí uma grande possibilidade do salvamento aquático se tornar olímpico no futuro, né? Até por conta do lado humanitário do esporte, que vem por essa questão de prevenção aos afogamentos, já é praticado em um número de países suficiente. É mais essa questão da burocracia, de inclusão de mais um esporte, né? Mas é possível, é bem possível. Então, o sonho maior de todo atleta realmente é estar num evento como os Jogos Olímpicos. Eu vivenciei, né, os Jogos Mundiais Militares, que é a Olimpíada Militar, né? O segundo maior evento esportivo do mundo em termos de número de participantes, de modalidades. Então, já é uma prévia de uma Olimpíada, assim, né? E foi fantástico. Então, viver um pouco mais daquela sensação ali é uma das minhas metas, né? Não só na próxima edição dos Jogos Militares, mas buscar também uma Olimpíada que é a meta final de todo atleta. Mas, assim, o meu sonho, na verdade, é basicamente esse, deixar esse legado, sabe? Eu penso muito nesse lado de deixar um conteúdo positivo, sabe? Algo que possa vir a influenciar realmente. A gente está na era digital, influencer e tudo mais, a gente até brinca com isso, mas realmente de influenciar as pessoas positivamente para que eu possa, de alguma maneira ali, incentivar elas a serem melhores também, a terem aquela evolução. Então, num geral, meu sonho realmente é poder passar todo o conteúdo que eu tenho, assim, no geral, à frente. Eu acho que deixar isso para a sociedade no geral, para as pessoas que podem usufruir de tudo isso, que realmente é a minha missão, assim, no geral, né? E é por isso também que no dia a dia eu mantenho a minha motivação em alta, independente do que aconteça, porque eu sei que tem uma galerinha aí que se inspira em mim, que realmente quer seguir os meus passos, digamos assim, né? Não só em mim, como em outros atletas também. Então é isso que me motiva diariamente a continuar firme e forte todos os dias, em busca de um sonho olímpico, em busca de um melhor resultado, mas em busca de proporcionar isso para as pessoas também, que eu acho que não tem preço, realmente. Thaís, infelizmente nós estamos se encaminhando aí para o final da live, porque, foi tão da hora o bate-papo, tão legal, tão muito rápido, passa muito rápido, porque... e detalhe, né? O Instagram, ele é meio mal criado, né, Thaís? Ele desliga na nossa cara. Desliga, então, para isso não... E para isso não acontecer, eu vou primeiramente te agradecer imensamente, porque eu sei como é a vida de um atleta, eu sei como que é o dia a dia, eu sei a correria que o descanso que vocês têm que ter na hora noturna, mas você cedeu um momento aí do seu espaço
trocou a hora do nossa live, concedeu isso pra gente, porque é muito raro também um atleta ter esse deslocamento de horário, fez isso por mim. Queria te agradecer imensamente, viu, Thaís? Ah, eu que agradeço, realmente. Eu acho que essa oportunidade de trocar ideia, como eu falei, de conversar um pouco mais, de mostrar um pouco mais da rotina. Tudo isso eu passo conhecimento, mas também aprendo com vocês, aprendo a ser melhor também, a ajustar esses detalhes aí para poder realmente todo mundo sair ganhando, né? Então, por isso que eu me disponho realmente a ter mais momentos assim, mesmo com a correria, né, do descanso, da vida de atleta, eu não deixo de focar nisso também, né, em passar essa rotina aí à frente, mostrar um pouquinho de quem é a Thaís para todo mundo que me acompanha, né? Então, obrigada por esse espaço, por trocar ideia aí, por realmente também se interessar um pouco em passar para a galera da página, né, sobre a minha vida diária e sobre a minha rotina. Então, obrigada realmente pela oportunidade, fico muito feliz e quem sabe aí mais para frente a gente também não faz outra live, porque com certeza a galera vai ter dúvidas aí, mais perguntas. Também tá super aberto o meu perfil, tô sempre respondendo todo mundo, tá? Precisando de alguma coisa, como eu falei, meu intuito é realmente ajudar sempre a galerinha que se inspira em mim, que pode colher algum conhecimento daqui. Então, tô sempre passando à frente. Obrigada mais uma vez aí, viu? Que isso, nós que agradecemos. E assim, o Hora H Esportes, ele dá a total abertura para um exemplo. Se você tiver a competição, você me manda o bannerzinho, eu publico aqui, eu aviso a galera que está tendo a competição. A nossa ideia, Thaís, é futuramente, assim que passar essa situação toda mundial aí, a gente sempre fazer algumas coisas presenciais. Um exemplo, cobrir um campeonato seu, alguma coisa, pegar... E aí até você, pegar 1 ou 2 pessoas, atletas de modalidades diferentes, fazer igual é feito em mesa redonda de futebol, a mesma coisa fazer com vocês, entendeu? Para ter mais bate-papo, e a gente faz muita coisa ao vivo. Então, as transmissões, nós temos programas ao vivo, então a ideia é essa, tomara a Deus que dê tudo certo aí, que volte logo, para a gente se encontrar pessoalmente e poder fazer esse bate-papo aí pessoalmente, viu, Thaís? Show de bola. E parabéns aí pela missão, né, de divulgar cada vez mais o esporte olímpico. Nós, atletas, sabemos da importância que isso tem, né, no nosso país, que está ainda caminhando para uma evolução geral nos esportes. Esse incentivo, esse apoio, essa divulgação para os esportes olímpicos, ela é super positiva, super bem-vinda, e é disso que os atletas realmente precisam, né, desse reconhecimento. É fundamental. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por estar envolvido com tudo isso. Obrigado, nós que agradecemos. E agradecer essa galera que entrou aí para ver você, para saber de você. Entrou muita gente, Thaís. Não sei se vocês sabem, mas para nós aqui que somos o administrador da live, aparece muito mais coisa que para você. Passou muita gente, mas muita gente dando coraçãozinho, elogio. Teve muita coisa bem bacana, é que não dava para comentar para todos, né? Mas queria agradecer essa galera que entrou e se você quiser, fica à disposição aí. Obrigada, pessoal. Fico feliz por esse retorno positivo, né? Da galera tá acompanhando, também quem não conseguiu acompanhar agora, com certeza também vai poder ver depois aí na página, né? Então fico feliz, mando um beijo para todo mundo aí que tá sempre comentando. Às vezes, como ele falou, é meio corrido aqui pra gente acompanhar tudo e também para estar dando esse retorno. Mas obrigada de coração aí por esse reconhecimento, por esse retorno super positivo que vocês sempre dão. E quiser, deixa a sua página aí pra galera te curtir, pra entrar aí e conversar com você. Show, é o @Thaís com TH, B, Xavier com X. E no Facebook é Thaís Xavier. Só jogar lá, me procurar. E aí, precisando trocar ideia, é só falar comigo. É isso aí. E além disso, Thaís, além de estar no Instagram, nós vamos jogar lá no canal. Quem quiser aí também compartilhar aí, entrar lá, Hora H Esportes, canal do YouTube. Se inscreve lá, aciona o sininho, porque já se passaram aqui, Thaís, mais de 140 lives de atletas não falando de futebol. Não falando de futebol. E tem muito mais aí pela frente aí que também não vai falar de futebol. Queria te agradecer, Thaís, mais uma vez. Muito obrigado. Se cuida, tá? Fica com Deus e a gente está aqui na torcida por você aí.
Valeu, muito obrigada novamente. Uma boa noite a todos, boa noite para você também. E vamos que vamos, galera. É isso aí. Beijão, galera. Até mais. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.